Halloween. A grande tradição americana de fantasiar as crianças, tirá-las de casa e enchê-las de doces para se divertirem adorando o diabo. Ou será que alguma dessas coisas é verdade? Eu sou Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para separar as verdades dos mitos e os fatos dos equívocos. Sobre o Halloween. 6. Halloween é um costume americano. A celebração do Halloween remonta a centenas de anos antes mesmo dos europeus descobrirem a América. Os povos pré-cristãos de fala gaélica da Irlanda marcavam o início do inverno no 1º de novembro com o festival de Samhain. Eles acreditavam que nessa época as almas dos mortos podiam retornar ao nosso mundo. Após a conversão ao cristianismo, os povos de fala gaélica da Irlanda, Escócia e Ilha de Man mantiveram suas festas pagãs. A Igreja Católica mudou estrategicamente a celebração do Dia de Todos os Santos para 1º de novembro, data originalmente conhecida como Dia de Todos os Santos na Inglaterra medieval. Assim, 31 de outubro passou a ser conhecido como Véspera de Todos os Santos, ou Halloween para abreviar. Quando os europeus emigraram para a América do Norte, levaram consigo sua religião e passatempos. Especificamente, as ondas de colonos irlandeses e escoceses no século XVIII popularizaram o Halloween nos Estados Unidos durante o século XIX. No entanto, muitas atividades que associamos ao Halloween têm um sabor americano. As primeiras menções de doces ou travessuras são de jornais canadenses na década de 1920 e as abóboras são originárias da América Central. Logo, não poderiam ter sido esculpidas em lanternas de Jack pelos europeus medievais. Número 5. As lanternas de Jack sempre foram abóboras. Jack nem sempre era uma cabeça de abóbora. Ele era originalmente um nabo, ou qualquer outro vegetal de raiz sazonal cultivado na Irlanda. Uma carta de 1640 descreve um nabo cortado como uma cabeça de morte com uma vela dentro. A tradição do nabo continuou até recentemente. Você pode ver um molde de gesso de um nabo fantasma de 1900 no Museu Nacional da Irlanda. Nathan Mannion, o chefe de exposições do Museu da Imigração Irlandesa, diz que lanternas de metal eram bastante caras. Então, as pessoas esvaziavam vegetais de raiz. Com o tempo, as pessoas começaram a esculpir rostos e desenhos para permitir que a luz brilhasse através dos buracos sem extinguir a brasa. O nome Jack-o'-lantern pode vir do apelido britânico do século XVII para vigia noturno. Também pode ter sido outro nome para Will-o'-the-Wisps, os espíritos místicos que levam viajantes desavisados à morte em áreas pantanosas. Ou só gás de pântano que queima sozinho. O nome Jack-o'-lantern pode vir do conto de Stingy Jack. Ele era uma figura popular irlandesa do século XVIII que foi para o inferno, mas enganou o diabo para deixá-lo ir com uma brasa de carvão em sua lanterna de nabo para iluminar sua eterna jornada entre os mundos. A tradição de esculpir rostos em lâmpadas de vegetais pode remontar a tempos pré-cristãos macabros. Pode até ter evoluído do costume de veneração à cabeça, ou, potencialmente, até representado troféus de guerra tirados de seus inimigos. Coisas bastante horríveis. 4. Fantasias de Halloween são apenas para diversão. Seja um lençol com buracos para os olhos, uma máscara simples ou uma fantasia assustadora digna do Met Gala, é divertido se produzir no Halloween. Mas as fantasias assustadoras podem remontar às origens muito sérias do Halloween há quase 2000 anos. Atrás. O arqueólogo Dr. Daniel Curley diz: monstros e manifestações surgiriam no Halloween. Os moradores ficariam dentro de casa com medo de serem arrastados para o outro mundo. Se você tivesse que sair, usaria uma fantasia e máscara para parecer horrendo. Assim, você seria deixado em paz e não seria levado para o outro mundo. Na Escócia, isso pode ter sido preservado na tradição do disfarce, onde as crianças saem no Halloween para cantar uma música, contar uma história ou piada para os vizinhos enquanto estão disfarçadas por uma máscara. 3. Dia de los Muertos é o Halloween azteca. O Halloween é muito semelhante ao Dia de los Muertos no México, que é celebrado nos dias 1º e 2º de novembro. Na verdade, é tão semelhante que muitas pessoas pensam que os antigos astecas também celebravam o Halloween. O Dia dos Mortos, como conhecemos, vem dos colonizadores espanhóis do século XVI, praticando suas tradições católicas de Todos os Santos e Dia de Finados, mas pode ter adotado elementos de um festival indígena. O calendário asteca dedicava 2 meses, o que os europeus chamavam de agosto e setembro, para lembrar os mortos, um para adultos e um para crianças. Isso pode explicar por que o México dedica de maneira incomum o Dia de Todos os Santos para as crianças e o Dia de Finados para os adultos.
2. Pedir doces ou travessuras sempre foi para crianças. Pedir doces ou travessuras é uma diversão para as crianças, enquanto elas devoram doces de adultos temerosos de dizer não e terem suas casas cobertas com papel higiênico, ovos ou algo pior. Mas a tradição de ir aos vizinhos no Halloween para receber comida começa com os adultos. Na Grã-Bretanha do século XVI, no Dia de Todas as Almas, 2 de novembro, os mendigos pediam comida em troca de orações pelos parentes falecidos de seus concidadãos. Conhecida como souling, com o tempo essa prática se tornou exclusiva de crianças pobres que recebiam bolos de alma no Halloween. O ato de doces ou travessuras tem origem na tradição natalina Belschnickeling. O Belschnickel decidirá se você é travesso ou admirável. Jim Halpert, alegria ou medo, Belschnickel está aqui. Eu te julgo aqui como travesso. Popular nos estados do leste e no Canadá nos séculos 18 e 19, isso vem do costume alemão de Natal do Belschnickel. Isso envolvia adultos em fantasias fazendo truques ou simplesmente assustando as crianças dos vizinhos e sendo recompensados por seus talentos com Gulosimas. Halloween é satânico. Halloween é oculto. Halloween é adoração ao diabo. Você provavelmente já ouviu isso antes, especialmente se cresceu como um cristão nos Estados Unidos da América. É verdade que as raízes do Halloween estão em tradições pré-cristãs, mas os europeus não cristãos não acreditavam no diabo. Para eles, o Halloween era um festival que marcava o fim da colheita e celebrava a memória dos falecidos. Conforme a Igreja Católica se expandia na Europa, ela incorporava elementos de outras religiões, muitas vezes mesclando seus festivais com os pagãos. Os primeiros cristãos orientais celebravam os santos em 13 de maio. Em 873 d.C., o Papa Gregório IV oficializou o 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos, ajudando a remover conotações pagãs das festividades do Halloween. Ao mesmo tempo, o cristianismo associou todos os outros deuses a Satanás. Na tradição judaica, Satanás era um anjo que causava sofrimento aos humanos como um teste de sua fé em Deus. Quando o cristianismo surgiu, Satanás se tornou o diabo todo-poderoso que se opunha a Deus do submundo, que assumiu o nome do deus nórdico que lá vivia, Hel. Porque o Halloween pagão era sobre comemorar os mortos que vinham do submundo onde os cristãos acreditavam que Satanás vivia, os cristãos modernos começaram a associá-lo com o culto ao diabo, quando na verdade é muito mais sobre lembrar dos entes queridos e comer comida.